Bem, pessoal, eu já disponibilizei para vocês uma videoaula bem curtinha falando o que é potencial de membrana, explicando o que é o potencial de membrana de repouso. E aqui, nessa lousa, a gente vai relembrar o que é o potencial de membrana de repouso. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo, né, para exemplificar, para simular a nossa célula, a nossa membrana celular. O que acontece com nossa membrana celular aí quando nós estamos em repouso? Quando nós estamos em repouso, o interior da nossa membrana tende a ficar negativa, certo? E o exterior da nossa membrana tende a ficar mais positivo. Então, em repouso, essa é a carga elétrica, esse é o potencial de membrana da célula. Por que isso acontece? Isso acontece graças àquele movimento que eu expliquei para vocês, que é o movimento da bomba de sódio e potássio, né? Que o tempo todo coloca 3 sódios aqui do lado de fora, né? Expulsa 3 sódios e coloca lá dentro da célula, deixa eu apagar aqui, coloca dentro da célula 2 íons de potássio. Então, essa troca de carga elétrica cria um desequilíbrio que faz com que o meio interno fique mais negativo do que o meio externo. Essa célula que está aí por conta desse movimento mais negativa dentro e mais positiva fora, ela pode modificar completamente essa carga elétrica. Se ela modificar completamente essa carga elétrica, a gente diz que ela está entrando num estágio que a gente chama de potencial de ação, certo? E aí a célula, para entrar em ação, ela tem que ter uma característica, ela tem que ser uma célula excitável, né? Quais são as células excitáveis que nós temos no corpo humano? As células excitáveis que nós temos são os neurônios e as células musculares. São células excitáveis. Os neurônios, né, quando eles forem excitados, eles são capazes de fazer o que nós chamamos de sinapse. Então, neurônios, quando entram em ação, eles fazem sinapse. Células musculares, quando entram em ação, fazem um processo que a gente conhece chamado de contração muscular. Então, essas células excitáveis são as únicas células capazes de gerar potencial de ação. Não existe potencial de ação nas outras células do nosso corpo. Existe potencial de repouso, tá? Mas potencial de ação não existe. Potencial de ação só vai existir no neurônio e na célula muscular. E aí, quando essa célula entrar em ação, para fazer contração ou para fazer sinapse, ela vai passar por alguns estágios. Então, a gente diz que o potencial de ação, ele é formado por alguns estágios, que eu vou escrever aqui para vocês quais são esses estágios, tá? O primeiro estágio, nós chamamos de despolarização. É o primeiro estágio do nosso potencial de ação, tá? E o segundo estágio, nós chamamos de repolarização. São os 2 estágios aí que nós temos do potencial de ação. Então, tanto o neurônio quanto uma célula muscular, quando entrar em ação, obrigatoriamente vai ter que passar por esses 2 estágios. Depois, eu vou mostrar para vocês em desenho o que acontece nessas 2 fases, mas eu queria deixar um conceito para vocês aqui. Despolarização é inverter as cargas. O que seria inverter as cargas? Aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui negativo, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Aqui onde vocês estão vendo negativo, ficaria positivo. E onde vocês estão vendo aqui no repouso positivo, vai ficar negativo, ou seja, as cargas serão invertidas, tá? Então, isso que é a despolarização. E o que seria, então, a nossa repolarização? Deixa eu marcar aqui direitinho para vocês. A nossa repolarização, quando a célula inverter a carga, significa que naquele momento ela está em ação. E a repolarização seria o retorno da célula ao repouso. Isso que seria a repolarização. Então, repolarização é retorno ao repouso, tá bom?
Agora eu vou novamente desenhar aqui para vocês uma célula, um retângulo, aliás, para representar a nossa célula quando ela entrar nesse primeiro estágio, que é a despolarização. Quando essa célula entrar no estágio de despolarização, ela tem que ser estimulada. E o fato dela ser estimulada faz com que abra aqui na membrana um canal. Então, vai abrir um canalzinho aqui na membrana, como vocês estão vendo. E por esse canal vai ter movimentos de íons. O que vai acontecer? Esse canal que abriu aí é o canal de sódio. Então, vou escrever sódio aqui, para vocês não esquecerem. Então, esse canal que está abrindo é o canal de sódio. O canal de sódio abriu. E a gente tem que lembrar que o sódio, ele está muito mais concentrado do lado de fora da célula. Então, do lado de fora e onde ele está, ele é muito mais concentrado. Se eu abrir uma porta para ele passar de forma passiva, é óbvio que esse sódio, ele vai passar para o meio interno. Por que para o meio interno? Porque ele vai vir de um local em que ele está mais concentrado, né? Do lado de fora, ele está mais concentrado aqui, e vai vir para um local aqui dentro, ó, em que ele está pouco concentrado. Então, vai ter a entrada do sódio. Nesse momento em que há a entrada do sódio, nós falamos que está acontecendo um processo que nós chamamos de influxo, o influxo do sódio. Então, na despolarização, acontece o influxo do sódio, tá? E aí, à medida que o sódio foi entrando nessa célula, a célula, como o sódio é carga positiva, a tendência é que dentro da célula aqui, ó, a carga comece a ficar positiva. Lembrem-se que quando a célula estava em repouso, dentro dela era negativo, como vocês estão vendo aqui. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que essa célula, devido à entrada do sódio, aqui dentro, ela está ficando positiva. Então, o sódio vai entrar e à medida que a célula for ficando positiva, a célula vai entrando em ação. O que seria a ação? Se for numa célula muscular, a célula contrai. Se for num neurônio, isso provoca o impulso nervoso, o processo de sinapse, que nós vamos estudar mais à frente, tá? O que eu quero que vocês entendam até aqui é que uma célula em repouso, ela pode sair do estado dela lá de repouso, entrar no estado de ação, e se ela entrar no estado de ação, para ela fazer isso, ela tem que ser um neurônio ou uma célula muscular. E aí, quando ela entra em ação, ela vai passar por 2 estágios, né? O primeiro estágio, que é a despolarização, e o segundo estágio, que é a repolarização. O primeiro estágio é isso aqui que eu expliquei para vocês, né? É o sódio que está aqui do lado de fora, entrar na célula, fazer esse processo de entrar na célula, porque abriu um canal para ele realizar a entrada aí no interior da célula. Quando ele entra, o interior da célula fica positivo. E do lado de fora, a gente não pode esquecer de falar disso, do lado de fora, como eu estou perdendo carga positiva, eu tenho uma tendência a ficar negativa aqui do lado de fora, tá? Depois que a célula fizer o seu processo de ação, contração muscular ou sinapse, a célula vai ter que fazer agora o retorno para o seu estado de repouso. Concordem comigo que o neurônio não fica fazendo sinapse o tempo todo, que uma célula muscular não se mantém contraída o tempo todo. Então, eu vou mostrar para vocês agora o processo da repolarização. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui para vocês para representar aqui para a gente a nossa célula que vai repolarizar, que vai entrar no retorno ao repouso. Para a célula vir para essa segunda etapa, que é a repolarização, ela tem que fechar o canal que estava lá provocando a entrada do sódio. Então, aqui vai ter que ter o fechamento desse canal de sódio, tá? O sódio não pode entrar mais na célula.
e vai ter que abrir na célula um outro canal. Deixa eu abrir um canal aqui. Não vou abrir na mesma célula, vou abrir em outro desenho, que é para não misturar para vocês. Então, abrir um outro canal. E se esse canal abre, não é o sódio que vai sair, porque o sódio já é muito concentrado lá de fora. Para ele sair, ele teria que gastar energia, teria que fazer um transporte ativo. Então, esse outro canal que vai abrir aqui é o canal de potássio. Deixa eu escrever potássio aqui para vocês. Nós temos que lembrar que o potássio também é carga positiva. E aí, temos que lembrar, além disso, que o potássio ele é muito concentrado dentro da célula. Então, dentro da célula aqui, ó, ele tem muita concentração aqui dentro. Então, se ele é muito concentrado e abrir um canal para ele, a tendência é que o potássio saia da célula. Então, na repolarização, nesse estágio que nós chamamos de repolarização, que é esse aqui, o potássio está saindo da célula. E se o potássio ele é carga positiva também, o que vai acontecer com a célula? A célula ela vai perdendo carga positiva para fora e a tendência é que o interior da célula vá ficando negativo, porque está perdendo, está saindo aqui carga positiva. E que o lado de fora volte a ficar positivo como era antes. Então, observem, se a gente comparar, né, o estágio do retorno com o estágio do repouso, já está voltando a ser como era antes no repouso, né? Dentro da célula está voltando a ficar negativo e fora da célula está voltando a ficar positivo, como era aqui, ó, no estágio de repouso. Então, esses são os dois estágios do potencial de ação. E o que a gente tem que saber de tudo isso? Que há mudança da carga elétrica do repouso para a ação, mas sempre que uma célula entrar em ação, ela vai ter que retornar para o seu estágio de repouso. Por isso que ela passa por duas etapas. Primeiro pela despolarização e depois pelo retorno, que é a repolarização. Aqui na despolarização, nós falamos que quando uma célula ela abre os canais de cálcio, o cálcio acaba entrando na célula. E a entrada de um íon nós chamamos de influxo. Na repolarização, o potássio não está entrando, o potássio está saindo. E o que seria a saída do potássio? A saída do potássio a gente chama de efluxo. Então, na biofísica, todo íon que estiver saindo, eu chamo de efluxo, tá? Saída e efluxo. Todo íon que estiver entrando, eu chamo de influxo.